Quem pertence à tua paz? De quem é a tua tranquilidade de espírito? É do outro ou é tua? Porque se for tua, ninguém te tira. Mas se for do outro, ele tira a todo instante. Alguém cortou a minha frente. Se eu me irrito, a paz pertence ao outro. A paz está no capô do meu carro. Quem quiser pegar, leva. Quem pode me irritar? Quem pode me ofender? No trânsito eu escuto duas coisas basicamente em São Paulo. Referências a uma vida duvidosa moral da minha mãe e dúvidas sobre minha preferência sexual. São basicamente as duas coisas que eu escuto. Quem pode me ofender? Só um tipo de pessoa. Aquela que diz uma coisa com a qual eu concordo. A ofensa é uma brasa que você atira na pessoa para queimá-la. A ofensa é um fogo na mão que você quer queimar a pessoa o máximo possível. E talvez você consiga. Mas em 100% dos casos você queima a sua mão. A ofensa talvez atinja, mas em 100% dos casos ela queima a sua mão. É você o primeiro a embarcar nessa energia da ofensa. Então eu tenho que decidir quem pode me ofender. Se alguém passa na rua e grita careca, o que eu vou dizer? Que bom você ver tanta gente que é cega no mundo, né? Quando você vê. Alguém me chama de qualquer coisa e eu tenho que pensar comparativamente. Quem pode me ofender? Unicamente a quem eu der este poder. Por isso que a ofensa é um fracasso pessoal. Se eu me abalei por completo, a ofensa é uma característica que eu permiti que o outro me ofendesse. Os estoicos mandam a gente não se alterar diante das coisas que sejam desimportantes. Eu acrescentaria o que o imperador Marco Aurélio não disse. Há poucas brigas muito importantes na vida, existem, mas são muito poucas. As outras são todas irrelevantes. Uma pessoa sábia não entrega a sua tranquilidade para os outros. Uma pessoa sábia entende profundamente que a sua paz lhe pertence como um patrimônio. O sábio não se abala, o sábio não se irrita. O sábio entende que sim, aquilo é contrário ao que eu queria, aquilo dificulta meu plano no momento, aquilo me atrasa. Mas o sábio não coloca toda a força da ira, porque a ira é uma infantilização, uma teimosia, como se eu, adulto, me transformasse de novo em uma criança contrariada. As crianças contrariadas são dominadas pelo sentimento, não podem controlá-los, não aprenderam ainda o poder da razão e a capacidade que eu tenho, sim, de sentir o impulso, mas de controlá-lo. No mundo contemporâneo, no mundo da internet, a expressão do ódio, da ira nas redes é quase uma obrigação. As pessoas são afogadas nesse senso violento, irado, são muito pouco pacientes, julgam rapidamente e, protegidas pelo anonimato da internet, lançam seus ataques constantes e irados sobre o mundo. Cabe às pessoas equilibradas não darem alimento, como se diz na internet, para os trolls, ou seja, ao não responder no mesmo tom, ao não aceitar a provocação, eu acabo dizendo então que eu não vou alimentar a sua raiva, porque essa sua ira é sua, é um código seu, é uma gramática sua, é uma energia que lhe pertence. Eu não vou ser o impulsionador, a alavanca, o trampolim para a sua raiva. E assim eu não alimento monstros que podem crescer e dialogar com os meus monstros também. Deixo que a pessoa enraivecida siga adiante. Sim, o mundo a todo instante, sem cessar, sem parar, o mundo nos enfrenta. E se na Grécia era uma virtude eu reagir a esse mundo, se no mundo da internet responder com mais palavrões, com mais agressividade, com um humor mais agressivo, com ataques mais pessoais, isso possa ser visto por alguém como uma virtude, é uma amostra de que aquele que me provocou venceu. Fulano lhe colocou um apelido nas redes, fulano fez algo agressivo para você, é um problema dele. Ele tem dificuldades com você, ele não consegue aceitar, é uma escolha dele, é uma escolha absolutamente pertencente a ele. E ao fazer tudo isso ele pergunta, vai entrar no meu joguinho de raiva?
vai ser irado como eu, no sentido de tomado de cólera, vai se infantilizar, vai mostrar que tem insatisfações com a sua vida que devem ser transportadas para o outro? É uma pergunta. E aí algumas pessoas aceitam e outras pessoas rejeitam a participação nesse jogo. A ira é um pecado capital, é estudado pela psicanálise, é descrito na literatura. Tem exemplos históricos como a fúria dos angevinos, a fúria angevina, essa família de governantes da França e da Inglaterra que se jogavam no chão, irados e rolavam, possuídos por uma força que se tornou histórica e até hilária. A ira é um sinal de falta de paciência, de falta de conhecimento, de falta de controle, de falta de sabedoria, e se eu fosse religioso, de falta de Deus, de falta de tranquilidade dada pela certeza que Jesus é o Deus da paz, Jesus é o Deus da tranquilidade. Todas essas reflexões em vários campos, do religioso ao psicanalítico, do histórico ao literário, para que eu possa dar uma resposta em época tão tomada pela ira, tão cheia de sentimentos irados, que eu posso fazer da conquista da minha paz, da minha paciência, da minha estabilidade, da minha tranquilidade, um grande projeto de vida. E se eu não puder isso para sempre, sigam o conselho dos Alcoólicos Anônimos. Só hoje eu não responderei aos ataques agressivos da internet. Só hoje eu entenderei que aquela buzinada no trânsito não é pessoal, não é algo para mim, mas é a dor de alguém que tem muita pressa, porque não tem tranquilidade, porque interpreta o mundo como algo que o enfrenta diariamente. Eu entendo a dor do outro, aceito, deixo seguir, porque eu não quero fazer parte desse jogo. Diariamente eu tenho tentado sempre controlar para me entender e, me entendendo, crescer e crescendo, deixar de ser infantil, tomado de ódio, irado, narcísico, orgulho ferido e, como tal, não forte, mas frágil, porque quem se domina é forte e quem se deixa controlar pela raiva é sempre fraco e sempre sofre bastante com isso. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. Ela é muito curta para eu ser medíocre, é muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental: conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. Se eu me conhecer, ninguém me ofende. Se eu me conhecer, ninguém me ataca. Vejam, as pessoas têm direito a dizer o que querem, é um direito constitucional. Eu só me ofendo quando eu concordo com elas. Ataque é veneno. Veneno só funciona se eu tomar. Ataque é veneno, eu preciso tomá-lo. Então, se eu não tomar, o veneno não funciona. Quando alguém lhe xinga de velha, de feio, de babaca, de filho de alguma coisa, quando alguém lhe xinga até dizendo um time de futebol específico, que eu não vou repetir, resta você saber, a pessoa está certa ou errada. Se ela estiver certa, ela não está me ofendendo. Se ela estiver errada, está me ofendendo. A vida é muito curta para que eu perca tempo com babacas cheios de ódio. A vida é muito curta para isso.